falar sobre inferência sobre dois grupos, pensando muito na comparação entre médias. E quando se fala comparar médias, comparar dois grupos, a gente pensa automaticamente no teste T-de-Student, que foi desenvolvido por William Gosset em 1908. William Gosset, ele era funcionário da cervejaria Guinness e o objetivo dele era criar uma cerveja perfeita, escolher os melhores ingredientes para uma melhor cerveja possível. Ele conseguiu seu intento e ao publicar, a cervejaria proibiu que usasse o próprio nome e por isso ele usou o pseudônimo de Student, daí TST de Student. E o TST de Student ele é usado na comparação de duas médias. Existem duas possibilidades da utilização do TST de Student. A primeira, quando a gente usa dados pareados, e a segunda, quando a gente usa para amostras independentes. Eu vou explicar mais ou menos o que é um e o que é o outro. Os dados pareados é quando você faz um tratamento num grupo de pessoas e quer verificar se aquele tratamento foi bem, aquelas pessoas tiveram algum tipo de melhora do ponto de vista estatístico. Então, eu tenho um grupo, eu avalio antes, trato e avalio depois. Então, eu avalio o mesmo grupo de pessoas em dois momentos. Isso que seriam os dados pareados. E as amostras independentes é quando eu tenho o grupo A e o grupo B. O grupo A vai ter o tratamento A e o grupo B vai ter o tratamento B. Eles seriam dois grupos completamente independentes. Eu quero verificar se o tratamento A no grupo A é mais bem sucedido ou não que o tratamento B no grupo B. E a fórmula que eu vou usar é essa daqui. Essa fórmula onde x1 seria a média da primeira amostra, x2 a média da segunda amostra e o denominador seria o erro padrão da diferença. Portanto, verifica-se que só é possível usar no teste T dois grupos para comparação. Então, o objetivo do teste de estudante é basicamente testar a igualdade entre duas médias. Como todo teste, e principalmente todo teste paramétrico, que o teste de estudante é um teste paramétrico, existem pressupostos. Um deles é a independência das observações, já que a gente está utilizando o TST de estudante para amostras independentes. E o segundo pressuposto, que é também bastante importante, é a normalidade das observações, isto é, eu devo ter uma variável com distribuição simétrica e tendendo à normalidade. Além disso, você pode utilizar variâncias de dois grupos que podem ser iguais ou diferentes, e a alternativa de testes para essas duas situações, dois grupos com variâncias iguais, dois grupos com variâncias diferentes. De qualquer forma, é sempre melhor considerar os grupos com variâncias iguais. Além disso, voltando ao pressuposto de normalidade das observações, quando esse pressuposto não for atendido, o teste de estudante não deve ser utilizado. Numa situação como essa, existe uma alternativa não paramétrica, que seria o teste de Mann-Whitney. O teste de Mann-Whitney é a alternativa não paramétrica para o teste de estudante quando a gente estiver utilizando para avaliação de amostras independentes. Lembrando que a estatística ela é usada basicamente para decisão, para nos permitir decidir sobre algo. Como a gente está lidando com metodologia científica, pesquisa científica, a gente vai utilizar a estatística como instrumento de auxílio à decisão científica. Por que isso? Bom, na verdade, geralmente a gente está querendo avaliar alguma população ou algum grupo populacional, mas nem sempre isso é possível. E a ciência geralmente trabalha com amostras. A gente avalia amostras para entender sobre populações. Então, o processo de amostragem ele não é isento de risco. O acaso influencia nossas vidas, influencia também qualquer pesquisa científica. Então, o acaso pode influenciar o nosso processo de amostragem e a gente pode, de repente, sortear
as pessoas mais graves, ou a gente pode sortear as pessoas menos graves. A gente não pode controlar o acaso. E a estatística serve justamente para a gente avaliar esse processo, avaliar a influência do acaso na nossa pesquisa. Que caminho nós vamos tomar? A gente vai considerar aqueles dois grupos iguais na população, ou a gente vai considerar aqueles dois grupos diferentes na população, mesmo com o resultado que nós encontramos na nossa amostra. Então, como nós vamos transferir o resultado da nossa amostra para a população? É esse o grande objetivo do teste estatístico. E para isso, a gente, como nosso foco é a decisão, a gente precisa ter pelo menos duas alternativas para decidir. E a gente precisa estabelecer uma regra de decisão. Como a gente vai decidir? Baseado numa hipótese estatística, a gente vai ter duas alternativas chamadas duas hipóteses. A primeira hipótese é a chamada hipótese nula. É aquela hipótese onde a diferença na média populacional, o MI significa média populacional, é o nosso parâmetro, é o que a gente não conhece, é o que a gente está querendo estimar. Então, a diferença na média populacional seria igual a zero, mesmo que na minha amostra elas tenham sido um pouquinho diferentes. A gente vai considerar, através do teste estatístico, que essa diferença foi meramente uma influência do acaso. E a segunda alternativa é que a gente chama de a segunda hipótese que a gente chama de hipótese alternativa, a diferença da média populacional seria diferente de zero. Isto é, a diferença que nós encontramos na nossa amostra não foi apenas uma influência do acaso, realmente mostra que na nossa população, aqueles dois grupos realmente são diferentes. Então, o processo de decisão é orientado de acordo com essa lógica. E para isso, a gente precisa estabelecer um ponto de corte, um limite que a gente chama de limite de erro, que é o nosso nível de significância. O nível de significância é a probabilidade alfa do erro tipo 1. Então, o que seria isso? A gente está testando a hipótese nula. Em geral, a estatística testa a hipótese nula. A diferença é igual a zero, a diferença populacional é igual a zero. A gente sempre considera que a diferença populacional seria igual a zero. Então, considerando grupos iguais, hipótese nula verdadeira, isto é, que os grupos seriam iguais na nossa população, nós podemos rejeitar ou não rejeitar. Se a gente rejeitar essa hipótese nula verdadeira, a gente vai chamar isso de erro tipo 1. Então, a probabilidade de rejeitar a hipótese nula verdadeira é o erro tipo 1. Então, quando eu falo nível de significância, eu estou falando nessa probabilidade de rejeitar uma hipótese nula verdadeira. Então, esse limite a gente precisa estabelecer no nosso planejamento estatístico. Na grande maioria das vezes é de 5%, isto é, de 0,05. E a gente vai ver isso na prática agora, porque eu vou mostrar dois exemplos, duas possibilidades de uso de toda essa lógica, tá? Então, no primeiro exemplo, a gente tem uma situação onde a pergunta seria se os homens de uma determinada população teriam um índice de massa corpórea maior que as mulheres nessa mesma população. Eu estou chamando de hipótese científica. O que é hipótese científica? Seria o meu grande objetivo. Eu estou querendo, eu estou considerando que o IMC dos homens, o IMC médio dos homens na minha população seria um pouco maior que as mulheres. Eu estou querendo testar essa possibilidade. Como eu não posso medir o IMC da população inteira, eu vou coletar uma amostra dessa população. E aí eu vou testar essa amostra e eu vou usar um teste estatístico para verificar a influência do acaso no resultado amostral, para ver o quanto eu posso transferir esse resultado da minha amostra para a população. E para isso eu preciso estabelecer uma regra de decisão, que é minha hipótese estatística. Como é que a gente
pode ler essa regra de decisão? Para decidir, eu preciso ter duas alternativas, a hipótese nula e a hipótese alternativa. A minha hipótese nula seria que a diferença na minha média populacional seria igual a zero. Isto é, mesmo que eu tenha uma pequena diferença na minha amostra, eu vou considerar que essa pequena diferença na minha amostra ocorreu meramente pelo acaso. Mas, na minha população, existe uma chance muito grande de que a diferença do IMC entre homens e mulheres seja igual a zero. Ou, se o meu teste estatístico mostrar que o acaso sozinho não é o grande causador dessa diferença, eu posso considerar que a diferença entre as médias dos IMCs de homens e mulheres na minha população geral é realmente diferente de zero. E para isso, eu vou considerar o meu nível de significância de 0,05, isto é, de 5%. Eu vou usar esse banco de dados aqui, que está na planilha de Excel. Ele tem várias variáveis interessantes, como sexo, idade, IMC, obesidade, número de cigarros dia, pressão arterial sistólica, pressão arterial diastólica e a presença ou não de hipertensão arterial sistêmica. Então, os dois exemplos que eu vou fazer a partir de agora para mostrar a realização de uma análise a partir de dois grupos, eu vou partir desse banco de dados. Eu estou agora no Biostat e o que é que eu fiz? Eu basicamente copiei e colei na primeira coluna todos os dados referentes ao IMC de todo o banco, as 50 observações que tem no banco de dados na planilha Excel. E eu repeti esses mesmos dados na coluna 2 e 3. Só que na coluna 2 eu coloquei todos os IMCs referentes ao sexo feminino e na coluna 3 eu coloquei todos os IMCs referentes ao sexo masculino. E a partir de agora eu vou mostrar como trabalhar esse banco de dados. Antes de fazer a análise, antes de tentar trabalhar a hipótese científica e usar a hipótese estatística que já foi relatado, eu primeiro vou dar uma olhada na distribuição desses dados para verificar se os pressupostos que permitem usar o teste T estão sendo respeitados. Então, o que eu vou fazer? Eu vou analisar a coluna 1, que representa, que está estabelecido aqui, toda a distribuição dos dados, toda a emissão dos dados do IMC, do índice de massa corpórea. O que eu vou fazer inicialmente? Eu vou plotar o histograma. Eu venho aqui em gráficos, histograma, clico em histograma. A coluna 1 é a coluna de todos os dados do IMC, as 50 observações do IMC. Eu vou passar a coluna 1, da coluna disponível para a coluna selecionada. Depois eu clico em executar a estatística. Ao executar a estatística, aparece essa caixa. Os dados estão distribuídos em intervalos de classe? É uma pergunta. Eu vou responder que não estão. E eu vou pedir para executar, para confirmar. Quando eu peço para confirmar, ele faz uma sugestão para eu aumentar o limite superior ajustado. O que é o limite superior ajustado? É essa caixa aqui, ó, limite superior ajustado. Eu aumento em 1 e logo em seguida, ao confirmar, eu vou obter esta curva. Bom, como eu tenho apenas 50 observações, eu posso não ter um histograma que se aproxime suficientemente de uma curva normal, mas eu consigo, de uma certa forma, desenhar o que seria uma curva normal. Bom, de qualquer forma, eu não vou ficar satisfeito apenas com o histograma. Eu vou analisar alguns dados quantitativos. E para isso, eu venho aqui em estatística descritiva, dados quantitativos. Eu vou passar de novo
os meus dados referentes a 50 observações do IMC das colunas disponíveis para colunas selecionadas. Em seguida, eu peço para executar a estatística e eu tenho toda a análise descritiva. O que é que eu vou analisar aqui? Eu vou analisar a mediana e a média aritmética, para verificar o quanto as duas se aproximam. A mediana de 24, a média aritmética de 24,04. Então, as duas se aproximam bastante. Isso fala muito a favor de uma distribuição simétrica, de uma distribuição normal. Porque na distribuição normal, a mediana, a média e a moda, elas se aproximam. Em seguida, eu vou ver o coeficiente de assimetria, 0,36. Bom, se eu tiver os dados entre menos 1 e mais 1, isso representa fortemente, isso sugere fortemente uma simetria dos dados, uma curva normal. O meu coeficiente está em 0,36, exatamente entre menos 1 e mais 1. Também fala a favor de uma curva normal. Eu vou também atrás de um outro dado. Eu vou tentar usar um teste de normalidade. Eu posso fazer isso também. De um ponto de vista bem prático, eu já estaria satisfeito. Para mim, na minha opinião, o IMC, ele tende à normalidade. É muito difícil você encontrar uma curva normal perfeita, mas os dados que nós vimos até agora sugerem fortemente que ele tem uma distribuição simétrica, que tem uma distribuição que se aproxima de uma curva normal. Mas eu vou, de qualquer forma, avaliar através de um teste de normalidade. Eu venho aqui, normalidade, tem vários testes, como Algorov, Smirnov, Shapiro-Wilk e tudo mais. Eu vou testar o Shapiro-Wilk. Clicar em Shapiro-Wilk, vou passar a todas as 50 observações de colunas disponíveis para colunas selecionadas, vou pedir para executar a estatística e eu tenho aqui a minha estatística. Eu vou procurar o valor de P. O valor de P é de 0,23. O que é que isso significa? Significa que é um número superior a 0,05. Como eu já falei anteriormente, em outras aulas, na aula anterior sobre simetria de dados, o teste de normalidade ele está vinculado a um parâmetro que a gente define no planejamento estatístico. Em geral, a gente escolhe um ponto de corte de 0,05. Todos os dados que forem acima de 0,05 mostra que a curva pode ser simétrica e tende à normalidade. E os dados que têm um valor de P menor que 0,05 sugere a simetria dos dados e uma curva que não se aproxima de uma curva normal. Portanto, o teste de Shapiro-Wilk com P de 0,23 sugere que a nossa curva é simétrica e ela tende à normalidade. Portanto, quando eu analiso o sexo masculino e feminino em relação ao IMC, eu tenho dois grupos independentes e uma variável que tem uma distribuição simétrica tendendo à normalidade, atendendo os pressupostos do TST. Portanto, eu posso agora usar o TST para analisar a média desses dois grupos. Eu estou com uma amostra populacional. Na verdade, o que é que eu quero? Eu quero analisar a população através de uma amostra. Então, eu tenho os dados de uma amostra de 50 pessoas. Será que desses dois grupos, a média desses dois grupos, na minha população, é igual ou é diferente? Vamos analisar. A única forma de fazer isso é através de um teste estatístico. Vamos usar o TST para isso. Eu vou clicar em estatística. Duas amostras independentes, onde eu tenho vários testes. Eu venho aqui
teste T para dados amostrais. Eu clico nesse link, nesse botão. E aí eu passo a coluna 2, que é a coluna dos IMCs relacionados ao sexo feminino, e a coluna 3, que é a coluna do IMC relacionado ao sexo masculino. E agora o que eu faço? Eu peço para executar a estatística. E eu tenho essa apresentação. O que eu vou analisar? O valor de P. O valor de P bilateral. Por que bilateral? É necessário explicar, reexplicar um pouquinho a questão do valor de P unilateral e o valor de P bilateral. Considerando a minha pergunta de que os homens de uma determinada população teriam um IMC maior que as mulheres nessa mesma população, quando eu estabeleci a minha hipótese estatística e a minha regra de decisão, eu estabeleci como hipótese nula a diferença da média populacional sendo igual a zero e a diferença da média populacional sendo diferente de zero. Eu poderia ter estabelecido maior que zero aqui, tá? Mas só que eu não tenho tanta certeza assim. Pode ser que o IMC das mulheres seja maior que os homens, e pode ser que o IMC dos homens seja maior que as mulheres. Então, não há uma certeza de que minha hipótese nula seja de fato maior dos homens em relação às mulheres. Portanto, é mais seguro eu usar uma hipótese alternativa de diferença, podendo ser maior ou menor. Por isso, ela se torna bicaudal. Se eu tivesse estabelecido que a diferença da média populacional seria maior entre os homens, aí eu poderia utilizar um valor de P unicaudal. Mas não foi o que aconteceu nesse caso. Então, eu vou, numa situação como essa, focar nesse resultado, que o P bilateral foi de 0,016. Então, esse é o resultado que eu vou refletir e usar para a decisão. E agora, como é que eu vou decidir? Como é que eu vou usar esse resultado? Porque eu tenho na minha população uma possibilidade de que o IMC entre homens seja igual ao IMC das mulheres, mesmo na minha sendo levemente diferente na minha amostra, tá? E essa diferença ela pode ter sido causada justamente pelo acaso ou do contrário. A diferença entre o IMC masculino e feminino realmente existe na minha população. Ela existiu na minha amostra e ela se repete na população. Quem vai mostrar isso é justamente o meu teste T, tá? O meu teste estatístico. É essa situação de avaliar uma amostra e transferir esse resultado para a população, a gente chama isso de análise inferencial. E nós verificamos que o valor de P foi de 0,016. O que isso significa? Esse valor está abaixo de 0,05. Portanto, eu chamo isso de um valor de P significativo. Se eu rejeitar a minha hipótese nula, a minha hipótese de que os dois IMCs, o IMC masculino e feminino, são iguais à minha população, eu vou ter uma chance de erro de 1,6%, que é inferior ao meu limite de 5%. Portanto, eu tenho uma certa segurança em dizer que na minha população o IMC do sexo masculino é diferente do IMC do sexo feminino. Então, esse aqui é o resultado. Na minha população geral, os homens têm em média o IMC maior que as mulheres nessa população. E esse é o resultado.
Mas antes de partir para o segundo exemplo, eu quero mostrar como eu posso fazer o cálculo do TST usando a planilha de Excel. Isso é possível. Bom, eu tenho aqui a planilha de Excel. E a gente pode ver que a coluna ela não está organizada entre feminino e masculino, porque eu vou precisar usar todos os valores do MC relacionados ao sexo feminino e todos os valores de MC relacionados ao sexo masculino. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou trabalhar aqui, ó, classificar e filtrar na aba de página inicial. Eu clico aqui, depois em personalizar a classificação. Personalizar a classificação, eu vou pedir para ele agrupar por sexo. Então, quando eu agrupo por sexo, eu vou ter todo o sexo feminino agrupado, todo o sexo masculino agrupado. Bom, agora eu posso usar na aba dados meu módulo de análise de dados. Eu venho aqui na caixa de análise de dados e vou até teste T para duas amostras presumindo variâncias equivalentes. Ao fazer isso, eu vou abrir uma outra caixa onde eu vou selecionar todos os IMCs do sexo feminino e logo em seguida todos os IMCs do sexo masculino. A partir de agora eu vou clicar em OK e ao clicar em OK eu vou ter o resultado. O resultado é esse. Observe que a variável 1, que é do sexo feminino, eu tenho uma média de MC de 25. E na variável 2, que é o masculino, eu tenho um MC de 22. Existe uma pequena diferença. Essa pequena diferença é o que ocorre na minha amostra. E o que acontece na minha população? Será que essa diferença se repete na população? Quando eu usei o teste T, eu tenho aqui dois valores de P, o valor de P unicaudal e bicaudal. Como eu estabeleci na minha regra de decisão, eu já falei isso um pouco antes, que a minha hipótese alternativa de diferença ela não é maior nem é menor. Se eu estabelecesse como maior, eu poderia usar o unicaudal. Mas como eu não estabeleci maior, eu estabeleci diferença e pode ser maior ou menor, eu vou usar o bicaudal. E olha o resultado, 0,016. O que significa isso? Significa que se eu rejeitar a minha hipótese nula e considerar que na minha população geral o IMC do sexo masculino é de fato diferente do IMC do sexo feminino, eu tenho uma probabilidade de erro de 1,6%, inferior a 5%. Portanto, eu estou habilitado com certo grau de segurança a dizer que a partir do resultado da minha amostra, a partir do resultado do teste T, eu posso considerar que na minha população geral o, o IMC masculino é diferente do IMC feminino. Agora eu vou para o segundo exemplo. No segundo exemplo, eu tenho uma pergunta, que é a minha hipótese científica. As pessoas hipertensas de uma determinada população fumariam mais cigarros que as pessoas não hipertensas dessa mesma população? E eu parto para a minha regra de decisão, que seria a minha hipótese estatística. Na hipótese nula, a diferença das médias na minha população geral seria igual a zero, isto é, mesmo que na minha amostra dê uma pequena diferença entre a média de cigarros fumados pelas pessoas hipertensas e não hipertensas, eu consideraria que na minha população geral
essa diferença não existiria. Isto é, ela ocorreu na minha amostra por influência do acaso. Ou eu vou escolher a minha hipótese alternativa, que é onde a diferença da média de cigarros fumados entre os hipertensos seria diferente dos fumados entre os não hipertensos. Observe que pode ser que os não hipertensos fumem mais que os hipertensos, ou que os hipertensos fumem mais que os outros. Então eu não tenho certeza se um grupo vai ser preponderante sobre o outro. Portanto, eu vou estabelecer a minha regra de decisão como diferença. E eu vou observar no meu teste estatístico o teste bicaudal, portanto. E novamente o meu nível de significância vai ser de 0,05. Poderia ter outro nível, poderia ser 0,01 ou poderia ser 0,1, mas eu estou escolhendo 0,05. Eu vou usar novamente o Biostat. E no Biostat eu já organizei a planilha e coloquei na coluna 4 todas as 50 observações do número de cigarros fumados. No 5 estão todos os cigarros fumados pelos não hipertensos. E na coluna 6, todos os cigarros fumados pelo grupo de pessoas hipertensas. Bom, então vamos agora dar uma olhadinha na análise estatística. Eu vou primeiro plotar o histograma do número de cigarros fumados. Eu vou aqui em gráfico, histograma, seria a coluna 4, que tem as 50 observações. Eu passo a coluna 4, que são todas as 50 observações, tanto entre hipertensos quanto não hipertensos, das colunas disponíveis para as colunas selecionadas. E depois eu clico em executar a estatística. Ele pergunta se os dados estão distribuídos em intervalos de classe. Não estão. Eu peço para confirmar. Ele sugere que eu aumente o limite superior ajustado. Então eu venho aqui e aumento de 1, apenas 1. Depois eu clico em OK. E aqui eu tenho o meu resultado do histograma. O histograma mostra uma curva nitidamente assimétrica. Eu tenho um volume muito grande de dados à direita e um volume muito pequeno de dados à esquerda. Então ela é nitidamente assimétrica, mas eu vou dar uma olhadinha ainda nos meus dados quantitativos. Vamos lá. Eu venho aqui em estatística, análise descritiva, dados quantitativos. Eu vou analisar a coluna 4, que são as 50 observações, mas eu vou dar uma olhada também nas 5 e nas 6, só para eu ter uma ideia do que está ocorrendo entre os hipertensos e os não hipertensos. Vou pedir para executar a estatística, eu tenho aqui os meus dados. Vou dar uma olhada na média. A média, eu tenho aqui a média dos 50, aqui a média dos cigarros fumados pelos não hipertensos e pelos número de cigarros fumados pelos hipertensos. Por incrível que pareça, parece que os não hipertensos fumam mais que os hipertensos. Olha aqui. Então eu tenho uma média de número de cigarros fumados de 11 entre os não hipertensos e de 3 entre os hipertensos. É algo que aparentemente eu não esperaria. E a média geral de 9. Vamos focar na coluna 4. Quando eu comparo a mediana com a minha média, elas se afastam bastante, 1,5 e 9,1. Isso sugere fortemente a simetria dos dados, confirmando o meu histograma. Se eu for para a simetria, 2,9. 2,9 ela está muito além do mais 1. Eu esperaria, para considerar o dado simétrico, que estivesse entre -1 e mais 1. Ela supera o mais 1. Portanto,
o dado de assimetria confirma a minha suposição de que a minha distribuição seria assimétrica. E além disso, eu vou dar uma olhada no Shapiro-Wilk. Não precisaria, só com esses dados eu já tenho dados suficientes para considerar os meus dados assimétricos. Mas, de qualquer forma, eu vou dar uma olhada no Shapiro-Wilk. Então, venho normalidade, Shapiro-Wilk. Eu transfiro a minha coluna 4 das colunas disponíveis para selecionadas, peço para executar a estatística. Olha só o resultado, 0,007. Então, todos os dados abaixo de 0,05 seriam considerados assimétricos ou não normais. Então, essa distribuição está abaixo de 0,05, em 0,007. Portanto, ele vai de encontro ao pressuposto para utilização do teste T. Nesse caso, eu vou usar a alternativa, que seria o Mann-Whitney. Eu uso o teste de Mann-Whitney aqui no link, no botão de estatísticas. Eu venho em duas amostras independentes e eu procuro aqui, ó, Mann-Whitney, e clico em cima. Ao clicar em cima, eu passo a coluna 5, que são o número de cigarros fumados entre os não hipertensos, e a coluna 6, que é o número de cigarros fumados entre hipertensos. Peço para executar a estatística e eu tenho o resultado aqui. Observe que o meu tamanho da amostra, eu tenho 37 pessoas que não fumam e 13 pessoas que fumam. Esse dado daqui, 13, já contribui também para a minha escolha, porque o ideal é que, ao usar o teste T, eu tenha pelo menos 15 pessoas ou 15 observações em cada grupo. Então, no grupo 2, no grupo de pessoas que fumam, eu tenho menos de 15 pessoas. É mais um dado que me leva à escolha do teste de Mann-Whitney, do teste não paramétrico de Mann-Whitney. Vamos olhar o valor de P. Como eu já comentei antes, eu poderia usar tanto unilateral como bilateral. Se eu considerasse, na minha hipótese alternativa, maior ou menor, eu poderia escolher o teste unilateral, mas como a minha escolha foi pela diferença, porque eu não tinha certeza se um dos grupos fumava mais que o outro, eu vou fazer a escolha em observar o teste bilateral. O resultado foi de 0,07. E agora? Como é que eu interpreto esse resultado? A decisão. É para isso que serve a estatística, para me ajudar a decidir. Eu estou trabalhando com uma amostra e usando essa amostra para tentar inferir a respeito de uma população. Ao amostrar, eu tenho a influência do acaso, e o acaso pode influenciar no sorteio, na escolha dessa amostra. Eu posso, de repente, escolher pacientes um pouco melhores dentre aqueles que estão na minha população ou por acaso, escolher vários piores. Então, eu vou fazer o teste estatístico, nesse caso, o Mann-Whitney, justamente para escolher se a diferença que eu observei na minha amostra corresponde a uma diferença na população ou se, na verdade, eu tenho uma influência do acaso tão grande que na minha população, apesar de eu ter um resultado diferente na minha amostra, é melhor que eu considere que na minha população esses dois grupos sejam iguais. O resultado foi um valor de P de 0,075. Isso significa o quê? Significa que se eu rejeitar a minha hipótese nula, se eu disser
que ela é diferente, tá? Ah, eu vou ter uma probabilidade de erro de 7,5. Já que eu estabeleci no meu planejamento estatístico que o nível de confiança seria de 5%, e o meu resultado do teste T foi de 0,5, isto é, maior que 5, não é seguro para mim dizer que na minha população geral esses dois grupos são diferentes. É melhor, é mais seguro eu dizer que eles são iguais, já que eu tive um resultado estatisticamente não significativo. Portanto, a minha conclusão é que as pessoas hipertensas e não hipertensas fumaram o mesmo número de cigarros na população geral.